Fala aí, beleza? Tio René quem fala aqui. Bora lá trocar uma ideia sobre o Mega Man X-Dive. E o que iremos falar dessa vez? Bom, a gente vai ver qual a influência de passivas, buffs e debuffs no dano, beleza? Então prepara a caixola aí que vai ter muito cálculo nesse vídeo. Para início aqui, vamos dar uma olhada na fórmula que eu desenvolvi aqui, né? Let's go! Bom, então como é que funcionaria, né, o dano sobre Bom, então como é que funcionaria o dano sob influência de passivas e buffs, né? A gente já vai ter o dano cru, né, que é sem nenhuma passiva e nenhum buff. E depois a gente vai multiplicar esse dano vezes a soma das passivas que eu tiver ali obtido, vezes os buffs e debuff, né? Debuff, no caso, a gente vai considerar só a quebra de defesa, né? Pois é ela que interfere, que influencia, na verdade, né, no dano. Tranquilo? Lembrando que se você ainda não viu o vídeo sobre passiva, buff e debuff, eu te convido a vê-lo antes desse vídeo, tá? Porque é importante já para vocês já estarem clarificados sobre o que são cada uma dessas coisas, beleza? Então bora lá continuar para o vídeo. Bom, primeiramente algumas ressalvas, tá? Todos os testes serão feitos contra um boss aqui no estágio 8, no modo elevador. Precisa ser no modo desafio, tá? O modo desafio são as mesmas características, né, de um PVP, de um speed, de um boss e por aí vai, né? No modo desafio, todos os status eles vão estar sendo considerados no seu level base, tá? Então não adianta fazer esse teste no modo normal, hard ou outro tipo de PvE, tá? Precisa ser em desafio, PVP ou modo boss, tranquilo? Então beleza. Essa fase aqui a gente já observa que ela já nos dá o quê? Uma passiva de Buster. Eu tenho um bônus de quanto? De 30%. Então já guardem essa informação aí, tá? Bom, para esse teste aqui a gente vai estar utilizando ao máximo, tá? Por que a gente vai estar utilizando ele? Primeiramente porque ele não vai ter nenhum DNA, nenhuma passiva ali que vai estar interferindo no boss, tá? Teria essa quarta aqui, quando eu estou com Protective Shield on, mas aqui no caso eu não estou com Protective Shield on, eu coloquei aqui Invencibilidade, beleza? As cartas, a gente não vai ter nenhuma influência, tá? Essa daqui tá com passiva ativa, mas é para Double Melee, né? E aqui no caso eu tô com Melee and Bust, então não vai funcionar, tranquilo? Então bora lá para o primeiro teste. Para esse teste a gente vai considerar só a primeira espadada, tá? Porque cada espadada possui um dano diferente, então só vale a primeira espadada. Então vamos checar aqui, ó, 1311, 1311, 1311. Memorizaram? Beleza. Agora aqui estou com duas espadas, assim eu vou fazer uso dessa passiva aqui, que vai me garantir o quê? 10% a mais de dano. Então vamos calcular. Esses 10% é para me render 1442. Vamos lá. 1442. 1442. Perfeito? Por que disso? Porque é 10% de 1311, beleza? Agora aqui a gente vai fazer uso não da primeira passiva, mas do buff. Um buff de 5% que estaca 4 vezes. Então vou estacar 4 vezes para resultar em 20% de bônus, tá? Tá desligada aqui ó, a passiva porque eu tô com Buster Sword. Bora nessa. E essa primeira espadada vai render 1573, que é 20% de 1311. Ah, eu tenho que destacar aqui primeiro. Então, 1, 2, 3, 4. Bora nessa aqui, ó. 1573, vocês viram? Mais uma vez, ó. Não posso morrer. 1573. Agora aqui a coisa vai ficar mais interessante, tá? A gente está com Double Melee. E a gente vai ter aqui o uso de quê? Da primeira passiva, né? Que é a condição é Double Melee. E a gente vai fazer uso também do buff, tranquilo? Bora testar. Então, para este cálculo aí vai ficar 1311 vezes 1.1 vezes 1.2, que vai resultar em 1730. Primeiro eu vou buffar aqui 4 vezes. 4. Agora vamos ver. Primeira espadada foi crítico. 1730. Vocês viram, né? Então, bora lá. Dano para a primeira espadada, né? Como é que ficou a fórmula? A gente tem o dano cru, que era de 1311. Aí a gente vai entrar com o valor da passiva e depois vai entrar com o valor do buff, né? Isso tudo multiplicado. Então o cru entra como?
1311 vezes 1 vezes 1, porque não tem nenhum buff nem uma porcentagem também de passiva, resultando em 1311. Já considerando somente a passiva de 10%, a gente entra com quanto? 1311 vezes 1.1, que representa os 10%, e vezes 1, porque não teve nenhum buff. Então resultou em 1442, isso a gente viu lá no vídeo. E o de buff, considerando os 20%, mesma coisa, só vai inverter. 1311 vezes 1 vezes 1.2, que representa os 20%, isso nos resultou 1573. E por último, a passiva de 10% mais o buff de 20%. 1311 vezes 1.1, que representa os 10% da passiva, vezes 1.2, que representa os 20% de buff. Isso nos totalizou quanto? 1730. Beleza? Dúvidas ou não? Se teve dúvidas, já escreve aí, se não, bora continuar. Agora vamos testar o dano da segunda habilidade do máximo, tá? E prestem atenção aqui nessa passiva de Buster, tá? Então bora lá. Eu tô com Buster Sword aqui. Aqui precisa ser 2 espadas, né? No caso não vai estar ativado, então a gente não tem nenhuma passiva ou buff aqui ativo. A única passiva que vai estar ativa é os 30% de Buster, mas vamos ver quando ele funciona e quando ele não funciona. Bom, como eu não estou com o buff em mãos aqui, ele está em Sub-Weapon, o dano daqui da arma vai sair como um dano cru, tá? Depois que eu ativá-lo ele, a gente vai fazer uso de 30%, tá? Então vamos checar quanto é o dano cru. 2885, memorizar? Agora eu vou mudar para o Buster e a gente vai ver quanto é que vai sair esse dano. É para sair com 30% de 2885, que vai resultar em 3.750. Olha lá. 3.700 e quanto? 50. O que representa 30% de quem? Dos 2.885. Beleza? Então bora lá checar vossos raciocínios, tá? Tô lá no Guild Boss ou no Raid Boss. Tem uma arma lá que ela tá com bônus de dano, né? Ou seja, ela tá com passiva ativada ali de 40, 20 ou 10%. Digamos que a espada, Miracle Blade, está com 40%. Eu devo usar as minhas habilidades quando a Miracle Blade estiver em mãos ou quando a outra arma estiver em mãos? Ou tanto faz? Tempo de 3 segundos aí para vocês para raciocinarem. Eu preciso estar com a arma que está com bônus em mãos. A gente acabou de ver isso aqui com o próprio Buster. Sem o Buster, eu dava o dano cru. Quando eu coloquei o Buster em mãos, eu tinha 30%. O que eu fazia com o dano da habilidade? Ela aumentava em 30%. Então, lembre-se disso. A arma tem que estar em mãos. A arma lá que está com bônus tem que estar em mãos para poder usar as habilidades. Vamos ficar espertos com isso. Beleza? Agora vamos continuar com os testes aqui. Então bora lá, estou com Dual Sword, né, aqui, e as cartas eu estou com qual? Nenhuma passiva nessas outras, e a primeira eu estou com a do Dante. Dante é Buster Sword, então não vou fazer uso dessa passiva, porém eu vou fazer uso aqui do buff, tá? Então bora fazer esse teste agora. Então galera, eu vou estacar aqui 4 vezes para resultar em 20% de buff, depois eu vou utilizar a habilidade, que vai ter que resultar em 3.462. 3, 2, 1. 3.463. Né? Arredondou ali, o número não faz diferença. Isso é fim de cálculo. Beleza? Lembrando que pode ter alguma leve alteraçãozinha ali de valor devido a números quebrados, tá? Aqui no jogo eles podem arredondar ou não. Tranquilo? Bom, o próximo teste aqui vai ser 40% de passiva mais 20% de buff, tá? A gente tem 30% aqui para quando estiver com o Buster em mãos. Eu tô com Buster Sword aqui, então os 10% da carta do Dante como passiva vai estar entrando, tá? Então 40% já de passiva. E a gente vai ter a segunda habilidade dele aqui, né? Que no caso vai ser um buff que vai estacar para 20%, beleza? As outras cartas não entram em jogo e vamos fazer esse teste. Lembrando que só vai funcionar isso tudo quando eu estiver com o Buster em mãos, tá? Senão fica 10% e 20%, tá? Então eu vou ter que buffar aqui os 20% e depois vou ter que mudar para o Buster para aí sim usar a habilidade que vai resultar no dano que a gente quer, tá? O dano é para dar aproximadamente 4.848, né? Que 40% e 20%. Bora lá.
Buffei 1, Buffei 2, Buffei 3, Buffei 4, troquei para Buster e bora lá. 4.848, exatamente. Acho que quando eu faço os cálculos na calculadora, acho que deu 4.846, mas a gente arredondou, beleza? Vocês vão ver que se eu tirar aqui no caso o Buster de mão, vai diminuir aí, não vai diminuir, né? Vai ser 10% e vezes os 20%, né? Então bora só fazer, só para aproveitar aqui que a gente vai ver que vai ter diferença. Vou continuar com o buff aqui estacado em 4 vezes, só que eu não estou mais agora com o Buster, então a habilidade vai ser mais fraca, 3.809, isso alterando e comprovando o que a gente já tinha explicado agora há pouco, né? Que para ter ativado ali a passiva de 30% do Buster, ela precisa estar em mãos, né? Como ela não estava aí, eu estava então só com 10% de passiva da carta do Dante, Buster Sword, né? E o buff ativo ali de 4 stacks que resultou em 20%. Beleza? Bora nessa, continuando. E bora lá para o teste mais relevante, a meu ver, né? O teste que vai dar um boom aqui no nosso cérebro agora, tá? Então o que a gente vai fazer uso agora nesse teste, né? A gente vai ter aí 30% de Buster, de passiva, tá? Mais 10% de Buster Sword. Bora entrar lá, que fica melhor. Tá. Então eu vou ter os 30% do Buster, mais 10% de Buster Sword, aqui, beleza? Mais 20% dos 4 stacks, vou estar buffado já, né? De buff. E vai entrar a coisa mais interessante, né? Que é a quebra de defesa. Bora ver quantos por cento essa arma quebra. Essa arma ela quebra 28,8% de defesa, né? E é engraçado que aqui na descrição de Destroy Armor no jogo, ele não fala que vai quebrar a defesa do alvo em 28,8%. Fala que quebra a defesa e o nosso dano é aumentado. Então aqui já é uma chave para entregar a explicação, né? Onde é que vai entrar esses 28,8%, né? Já a gente vai ver na fórmula, tá? Mas ele vai entrar no somatório não de passiva, mas vai entrar no próprio somatório de buff. Então a gente vai ter dano cru vezes porcentagem de passiva vezes porcentagem, aí abre agora o parênteses, tá? Buff mais de buff, soma os dois e depois multiplica tudo. A gente vai ver já na fórmula. Mas é isso, beleza? Bora ver em quanto de dano isso irá resultar. Então, galera, aqui pelos meus cálculos vai variar um pouco por conta de números quebrados, tá? Mas acho que vai ficar entre 6.010 e 6.020, mais ou menos, tá? Então, o que é que eu preciso fazer primeiro? Vou estacar 4 vezes o buff, vou dar uma espadada no boss, lembrando que a quebra de defesa dessa arma não é chance, é garantida, tá? Então, bati lá no boss, vocês já vão ver que ele já vai estar com o debuff de quebra de defesa, tá? E depois que eu fizer isso tudo, eu vou ter que mudar para o Buster, para aí sim eu ter os 30% de Buster em mãos, né? Um pouco complexo, mas vocês vão ver tudo agora, tá? Então bora lá, ó. Buffei 1, Buffei 2, Buffei 3, Buffei 4. Deixa o carinha vir logo que fica mais fácil. Pronto, buffei aqui, ó. Tá, aí agora aqui quebrei a defesa, mudei para Buster e quanto? 6.010, vocês viram ali? Pelos meus cálculos na calculadora era 6.020, né? Mas é que nem eu falei, varia de acordo com os números quebrados no jogo, né? Não é tão preciso. Então conseguiram entender? Foi muito rápido, né? A gente fez a quebra de defesa no boss e isso vai aumentar o dano que a gente causa em 28,8%. Fora isso, eu estaquei 4 vezes o buff que nos resultou em 20%. Então ficou 20% mais 28,8, 48,8, tá? Aí isso virou 1,48,8 ou 1,48, arredondando, né? Aí depois multipliquei isso pelos 1,4, né, que representa os 40%, para aí sim multiplicar contra o dano cru, que era 2.885. Complexo, né? Vou só fazer agora sem o Buster em mãos para vocês verem que vai ser bem diferente, tá? Deixa eu só recuperar aqui, se eu não morrer antes também, né? Aqui eu não morro, aqui eu não morro. Então pronto, não posso dar... Quebrei a defesa.
Ah, mano, tá me zoando. Bom, não consegui fazer no teste anterior, tá? Mas é só para comprovar, né, que quando eu estiver com a espada em mãos, eu vou estar perdendo ali 30% da passiva, né? Então ficaria só com 10% de passiva vezes 1,49, né, que seria os 20% de buff mais os 28,8 da quebra de defesa. Então eu não vou colocar o Buster em mãos e vou só bater, né? Aqui pela minha calculadora deu aproximadamente 4.728. Talvez aí dê ou 4.720 aqui no jogo ou 4.730. Bora ver. Vai variar um pouco. Eu estaquei quantas vezes? 4. Já venho aqui, ó, bati, opa, e atirei. 4.722. Criticou quase todos, né? Menos o último hit, mas a gente viu. Exatamente o que eu tinha falado, né? 4.722. Peguei aqui, andei para cá e 4.722. Perfeito, entendido essa parte. Então bora agora para a aula da matemática. Então galera, a gente voltou aqui para a tabela, né? Vamos lá com o dano da segunda habilidade do máximo, tá? Só relembrando a fórmula, né? Que é dano cru vezes total das passivas vezes total dos buffs, beleza? Dano cru entra com o quê? 2.885 vezes 1 vezes 1, né? Porque não tem nenhuma porcentagem. 2.885, beleza. E a passiva de 30%, que seria do Buster? 2.885 vezes 1.3, que representa os 30%, vezes 1, 3.750. Depois a gente tem o quê? Passiva de 40%, que seria a do Buster em mãos, mais a do Buster Sword. Então 2.885 é o que eu vou fazer agora. Abro parênteses, vou somar o 30% aos 10%, né, que isso vai resultar em 1.4. Então fica 2.885 vezes 1.4 vezes 1. 4.039 aproximadamente. Depois, apenas com buff. 2.885 vezes 1, que é passiva, está zerado, sem nada, né? Vezes 1.2, que representa os 20 do buff. 3.462 aproximadamente. Aí agora aqui já engrossou bastante, né? A gente vai ter 40% de passiva, que é 30% do Buster, mais 10% do Buster Sword, vezes 1.2, que é os 20% do buff, 4.848. E aqui que é o boom. Se preparem aí, estão prontos? Então bora lá. A gente vai ter aqui dano cru vezes total das passivas vezes total da soma dos buffs mais os debuffs. No caso é o debuff de quebra de defesa, que é o que influencia no ataque. Beleza? Então a gente vai ter 2.885 dano cru, né? Vezes 1.4, que representa os 40% das passivas, 30 do Buster, mais 10 do Buster Sword, vezes... Aí a gente tem o que de buff, né? A gente teve os 4 stacks lá da carta, 20%, mais qual era a quebra da espada lá que era garantida? 28,8%, né? Arredondando para 49% isso tudo, então ficou 2.885 vezes 1.4 de passiva vezes 1.49 de buff, considerando debuff. O debuff ele vai entrar na categoria de buff para dano. Isso é muito interessante. Isso tudo resultou em quanto? 6.020 de dano. Agora, o que eu achei mais massa disso tudo é que debuff ele vai entrar ali na classificação de buff, né, para influenciar no dano. Não é um novo fator multiplicador ali, né? Os dois são somados. Se vocês forem tentar multiplicar separadamente, vocês vão ver que os cálculos não vai bater, né? Essas fórmulas aí foram muitas horas de dedicação e teste aqui no jogo, né? Muitas horas mesmo, e eu achei bem interessante esses resultados. Pronto, galera, foi isso aí de vídeo, muitos testes, né? Eu acho que devem ter fritado um pouco a cabeça de vocês, mas acredite que a minha ficou bem mais fritada para desenvolver isso tudo, ainda assim, essas fórmulas, beleza? Mas é legal porque agora a gente sabe como é que funciona o buff, o debuff e a passiva e influencia ali no dano, né, que a gente vai estar causando. Se você é jogador de Raid Boss, Guild Boss, isso vai dar um boom tão grande na sua cabeça, né? Se você entender isso tudo, vai ser bem interessante, né? O intuito desse vídeo é agregar, né? E aqui é um conhecimento bem mais matemático da parada, né? Espero que possa ter sido claro, né?
tentei ser o máximo possível aqui. Se ainda ficou algumas dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente debate sim a respeito, tá? E é isso, de resumo, o mais importante que eu posso estar trazendo para vocês disso tudo, né? Lembra que se a arma tem algum bônus de passiva, ela precisa estar em mãos para a gente poder fazer o bom uso das habilidades, né? Porque se ela não estiver em mãos, a gente vai perder toda aquela porcentagem, tá? Então vai fazer Guild Boss ou Raid Boss, a arma precisa estar onde? Em mãos. As passivas a gente viu que elas só funcionam de acordo com as suas condições, né? Então a condição é estar em mãos ali de repente, no caso da espada com bônus, beleza? A outra coisa muito importante é que debuff ele entra na mesma categoria de buff, né? Para a gente fazer os cálculos todos. E em suma, a fórmula é dano cru, já, né? O dano sem nenhuma passiva, nenhum buff, então é dano cru vezes a passiva total vezes o bônus de buff total. Aí com isso a gente tem o dano que a gente consegue causar ali. Beleza, galera? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos. Deixa o like aí também para estar ajudando bastante aqui ao canal e compartilha com sua galera aí de guilda, principalmente a galera da guilda aí para melhorar o desempenho no Guild Boss. Acho que esse vídeo aqui vai agregar bastante. Meu cérebro tá fritado, preciso dar uma descansada agora, tá? Namastê a você que fica por aí e eu fico por aqui. Forte abraço e fui!